Olá, olha eu, Márcia Pimentel, da página Como Viver Leve e Feliz, hoje trazendo mais um assunto à luz da constelação familiar. E foi muito interessante porque eu estava relendo este livro aqui, que é do Bert Hellinger, Ordens do Amor, que na página 160 ele lista 6 tipos de raiva diferentes. E foi muito interessante que a cada tipo de raiva diferente que ele listava, eu via em mim um pouco de cada raiva daquela que eu havia sentido há algum tempo. E foi muito interessante que eu comecei a entender, olha, eu já não faço mais isso, eu já não faço mais aquilo, eu já não tenho mais esse tipo de raiva. E isso, gente, é graças à constelação familiar. Nossa, cada vez que eu releio e que eu tenho lembranças e que eu me permito entender o porquê que elas não retomam a minha vida, nossa, isso vai me fortalecendo cada vez mais. E eu sou muito grata à constelação familiar. Mas para começar o nosso vídeo, vamos lá, a nossa primeira raiva. E essa raiva eu lembrei de uma ação que eu tive num dos meus namoros que para mim foi muito bacana, que é a raiva que te fortalece a tomar uma atitude. E essa é muito legal porque, gente, você tem a raiva, você não culpa o outro, mas você ganha a energia e toma uma ação. Eu certa vez namorei um rapaz que ele era muito ciumento, e daí ele sempre fazia coisas atrás de coisas, me deixava envergonhada, às vezes eu me sentia humilhada, eu me sentia vontade de me vingar, mas eu gostava muito dele. Até um dia, e olha que eu fiquei com ele quase um ano, até um dia que ele virou-se para mim e disse, quase que como uma forma de pedir desculpa, ele disse, eu nunca vou cansar de te pedir desculpas, ou seja, eu nunca vou parar de reconhecer os meus defeitos. Mas quando ele diz eu nunca, quer dizer eu vou sempre continuar fazendo a mesma coisa, mas vou sempre te pedir desculpas. Essa fala me bateu tão fundo que naquele momento eu tomei uma força por mim e disse algo que ele ficou tão perplexo que ele jamais achou que fosse ouvir. Eu disse para ele, sim, mas um dia eu vou cansar de te desculpar. E claro que esse dia chegou, porque ele não tinha limites, ele não tinha como impedir as ações dele. Estava muito inato dele, entendeu? Eu até depois reconheci o porquê, mas ele ficou profundamente chateado comigo. Tanto que não quis falar comigo durante muito tempo. Eu falei, olha, tudo bem, não tem problema. Então, percebem quando você tem uma raiva que te faz tomar ação? Mas imagina você já entrando na segunda raiva do Bert Hellinger, se eu não tenho a ação de tomar uma atitude e continuo me colocando no papel de submissa, no papel da pessoa que aceita desculpa a tudo e vou desenvolvendo uma emoção de depressão e posso ficar profundamente depressiva ou profundamente doente. Por quê? Porque essa raiva fez com que eu me omitisse ou com que eu não tomasse a atitude. Então essa é uma raiva ruim porque ela te enfraquece e ela te paralisa. E quando algo te enfraquece, te paralisa diante de uma situação, o Bert diz, é porque você traz algo da infância que você não curou. E aí quando você traz algo da infância que você não cura, consequentemente, quando você vive mais adiante, já na fase adulta, uma situação qualquer, você faz download daquele momento e você não toma ação. Por quê? E aí fica com raiva, é uma raiva interna de querer tomar ação, porque é uma raiva vingadora, inclusive. E você fica com raiva por não poder gostar mais da outra pessoa que você gostava tanto, que te imprimiu
uma atitude ruim. Você fica com raiva por não poder amar alguém que te imprimiu uma atitude ruim. E você reage se omitindo, se paralisando, se enfraquecendo e se adoecendo cada vez mais. Olha que louco, né? Esse tipo de raiva. A terceira raiva que o Bert Hellinger cita é quando eu faço mal a alguém. Quando eu faço mal a alguém, isso pode ser o contraponto da segunda raiva, que é a raiva que quando eu me omito. Pode ser a raiva que eu não ganho força. A terceira é aquela que eu faço mal a alguém. Então, em vez de eu tomar uma atitude positiva para mim, eu não tomo. Eu pego aquela raiva de uma situação que alguém me fez algo e que na minha infância me paralisou e cresço repetindo a mesma ação com outras pessoas. Como dizem que os estupradores fazem. Quando alguém é estuprado quando criança, ele sai estuprando outras crianças ao decorrer da vida dele na sua fase adulta. E o que acontece aí? Ele empurra a culpa para o outro. Ou seja, eu estuprei você porque você olhou para mim, porque você sorriu para mim, porque você usou uma saia curta, sentou no meu colo, porque você me deu um selinho. Do nada, por qualquer coisa, ele vai fazer um download do que ele viveu e vai imprimir nessa criança ou nesta pessoa adulta, no seu futuro, já na fase adulta, essa ação contra essa pessoa. E essa é uma raiva de vingança. Essa é a raiva vingativa, porque quando ele era criança, ele sofreu algo, mas ao invés de ele se colocar no papel de vítima, ele se colocou no lugar do vingador. A quarta raiva acontece quando eu recebo além do que eu acho que eu mereço receber, ou eu recebo muito de uma única pessoa. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu quando eu recebi de uma amiga no Natal, acho que 5 presentes, e 5 presentes muito bons. Ela tinha um cargo muito bacana no governo, né? E tinha muito dinheiro. E eu, como autônoma, contando histórias ainda, não era consteladora familiar, não, constelação familiar me deu muita grana, mas assim, eu era contadora de histórias, ganhava dinheiro, ganhava bacana, mas não me sentia no dever de dar muito presente para as pessoas, porque eu me enxergava como autônoma e acreditava que um dia o dinheiro poderia me faltar. Eu não tenho uma visão hoje que eu acredito que o dinheiro vem e independe do meu trabalho. Ele vem porque ele é uma energia bacana e sempre virá. Por herança, por trabalho, por um presente, ou seja lá por que for. Não, eu acreditava que se eu desse muito presente, aquele dinheiro poderia me fazer falta um dia. Eu tinha a impressão da falta, não a impressão da abundância e da fartura. E quando ela me deu muito presente, e era o momento de eu trocar o presente com ela, eu tinha um único livro que eu comprei, que para mim era muito importante, que era o Limite Zero, do Joe Vitale. E eu ainda nem conhecia a constelação familiar, porque senão eu tinha dado um livro do Bert Hellinger. Aliás, eu amo dar livros. E dei o livro para ela e me achando muito pequena, muito sem poder. E o engraçado é que esse quadro, para mim, só foi revertido depois que ela disse para mim: nossa, o livro que você me deu me trouxe uma força tão grande que eu fiquei muito feliz com aquele livro. E aí, quando ela disse para mim a importância que tinha o livro que eu dei para ela, aí pronto, eu me senti na mesma altura que ela em qualidade de presente, não em quantidade de presente, entende? Olha que legal. Eu só consegui enxergar isso depois que ela leu o livro e depois que ela me deu o feedback. Enquanto isso, eu me coloquei em dívida com ela. Olha que louco. E olha que o interessante, eu tinha emprestado a ela quase 10 mil reais na época.
mas eu não levava isso em consideração. Para mim, era ganhar muita coisa, era como se eu fosse uma criatura menor. Ou, imagina, mãe e pai e dois filhos, né? Sempre tem um que acredita que ganha menos. E esse que ganha menos, ele fica com raiva. E não é só porque ele acredita que ele ganha menos, é porque ele também, interiormente, talvez inconscientemente, ele percebe que ele não consegue agradecer o quanto os pais lhe deram. Primeiro pela vida. E se ele continua com os pais, todas as outras coisas que os pais fizeram por eles, como passar a noite em claro, dar mamadeira, trocar a fralda, dar o primeiro sapatinho, a primeira roupinha, essas coisas todas. Mas ele cresce, ele pode carregar algo do seu sistema familiar que o coloca como vítima e ele enxerga que o irmão ou a irmã ganha mais do que ele. E por isso ele fica com raiva. Agora imagina se o pai ou a mãe morrem. Ele vai começar a sentir raiva por ele mesmo. Porque ele começa, depois que a pessoa morre, a pessoa vira santa, né? E aí ele começa a entender que ele podia era ter agradecido por tudo o que eles fizeram. E não agradeceu por nada. Olha o risco que é sentir raiva nessa situação. Você pode, inclusive, adoecer. Se você nunca conseguir agradecer ou se colocar equiparado ao outro. Olha que louco, né? Que coisa que passa na nossa cabeça, que é algo que deixa a gente entorpecido, sem enxergar o que está à nossa frente. A quinta raiva é a raiva quando a gente adota a raiva de outra pessoa. Imagina, o pai briga com a mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe. E a criança, ela toma parte daquele que falou mal. Isso é aquela suposição, ele pode tomar parte do outro também, mas isso é uma suposição. Ela toma parte daquele que falou mal. Porque o que fala mal, consequentemente, ele se coloca no papel de vítima. E a criança ama os dois. E quando vê que um sofre, ele toma a frente desse diante do outro pai, ou diante do pai ou diante da mãe. Então ele toma raiva do outro. Quando ele toma raiva no outro, ele se divide ao meio. E por quê? Porque ele também ama o outro. Mas acredita que para fortalecer aquele que se sente vítima, ele precisa sentir raiva do outro. E tudo isso é inconsciente. Então esse é um recado para os pais. Percebam o que vocês falam para os seus filhos para que eles não se dividam enquanto ser, para que eles se mantenham íntegros. Eles não precisam saber dos problemas de vocês, pais. Eles precisam se manter enquanto filhos na relação. Percebem isso? É muito interessante. Perceba, se vocês já fizeram isso, que isso tem até uma lei para, da paternidade, né? De não falar mal de um ou de outro. E percebam por quê? Porque isso faz muito mal para os filhos. Faz mal para os pais também. Enquanto pessoas, um fala mal do outro, um julga o outro, porque o julgamento detona qualquer relação. Mas em uma relação de pai e mãe, falar mal de um dos dois para o filho, você detona o seu filho, ou detona a parte dele que representa o outro. A sexta e última raiva que o Bert Hellinger cita é aquela raiva instintiva. É aquela raiva que você toma para se proteger na hora ou para proteger outra pessoa. Ou seja, alguém te faz algo inesperado, você toma aquela raiva de imediato e devolve. Ou, uma vez, eu passeando com uma amiga, a gente foi acampar, eu passeando com uma amiga num lugar de terra batida, não lembro onde era, e ela morria de medo de bicho.
Eu ficava achando muito engraçado, né? Até que, de repente, ela tinha tanto medo de bicho que ela atraiu um cachorro do nada, que saiu do meio do mato, gigantesco, o tal do cachorro. Eu nem lembro da raça do cachorro. E ele veio devagarzinho, como se fosse um lince, para atacá-la. O cachorro nem olhava para mim, ele só olhava para ela. Eu falei assim, esse cachorro vai atacar essa criatura, ela vai começar a ficar ensandecida aqui. Eu me joguei entre ela e o cachorro. Eu usei uma voz grossa, como se fosse uma voz de homem, dizendo para o cachorro para que ele se afastasse. Eu olhei no olho dele e disse para que ele se afastasse naquele mesmo horário, porque ele fosse embora. E foi muito engraçado, porque eu, tipo, 1,51 m, ela com 1,80 m, eu na frente dela, entre ela e um cachorro gigantesco, imenso. O cachorro olhou para mim, ele não esperava aquilo. Foi uma raiva imediata que eu tive, não sei se dela ou do cachorro, que o cachorro botou o rabo entre as pernas e foi embora. Ou seja, de alguma forma, esta raiva me fortaleceu e nos salvou. E não causei mal a um, nem ao outro. Ou seja, essa raiva não causou mal a mim e nem causou mal ao cachorro. Eu espero que psicologicamente o cachorro não tenha ficado com medo eterno na vida dele. Mas este é o 6º tipo de raiva. É uma raiva que o Bert chama de uma virtude de habilidade, que é aquela raiva que você já tem interna como uma autodefesa. Eu acho esses levantamentos que ele faz muito, muito interessante e que é bacana para a gente ver que em cada situação dessa que eu citei, de alguma forma você já viveu, já vivenciou, já experienciou alguma situação que te faz lembrar de ter sentido uma raiva dessa, assim. Como eu lembrei aqui agora de algumas situações na minha vida que eu vivi, eu só posso falar isso para vocês até porque eu vivi. E claro que enquanto pessoa a gente vive muita coisa. E a cada coisa que a gente vive, a cada coisa que a gente vai, que eu trago para vocês aqui no vídeo, é algo que eu muitas vezes lembro e digo, caramba, que legal, eu não sinto mais isso é bacana. A constelação, então, ela me deu esse ganho na minha vida. Eu não preciso mais reviver essa situação, mas experienciar esta situação. E por mais que essa situação venha acontecer de novo na minha vida, eu posso usar a raiva de uma forma que me fortaleça e me faça ganhar uma nova visão de mundo, que é a visão da prosperidade, da abundância, de ir além. E não de trazer para mim vingança, dor, tristeza, sofrimento, nada disso, nunca mais. A cada vez que eu me constelava, a cada vez que eu me autoconstelava, que eu me constelava com alguém, eu reconhecia coisas, eu reconheço coisas e vou curando a cada dia mais na minha vida. Então, se você também pensa em se curar a cada dia mais na sua vida, trazer outras formas de enxergar o mundo para você, constele-se. Se você estiver no Rio de Janeiro, entre em contato no 21 99788 0307. Eu vou ficar imensamente feliz em poder te receber nos grupos que eu realizo, tanto em Jacarepaguá e agora com uma possibilidade muito grande de fazer uma próxima em Botafogo, porque eu fui convidada para uma casa fantástica, especial, que tem uma vista incrível, cujo acesso é por combis, por Uber, ou por moto, ou andando mesmo, né? Mas é uma casa fantástica e eu espero em breve trazer muitas notícias para vocês desses próximos atendimentos em Botafogo, que tenha por acesso Laranjeiras, que tenha por acesso Botafogo e por aí afora. Ok? Então, gente, olha, namastê! E curtam a página, compartilhem, indiquem esse vídeo para outras pessoas, porque o que tem de gente doente por causa de raiva, por sentir uma raiva que não consegue tomar uma atitude, o mundo está cheio, ok? Eu fico por aqui com muita gratidão no coração. Obrigada a você por estar aí me assistindo até agora.